Bem-vindos a mais um vídeo do Sonhei e Viajei. Hoje a gente vai falar sobre seguro saúde e seguro viagem, que muita gente confunde essas duas coisas. A gente vai explicar as diferenças, os valores e o porquê que a gente decidiu entre duas opções. E as duas opções que a gente tem hoje para apresentar para vocês e que são as opções que a gente ficou na dúvida de qual escolher são A Assist 365 e a Safety Wing. E qual é a diferença entre uma e outra? O seguro viagem, ele cobre as questões mais extras da sua viagem, ou seja, perda de bagagem, extravio de bagagem, coisas extras relacionadas à sua viagem. E o seguro saúde vai cuidar especificamente caso você tenha algum problema de saúde durante a sua viagem. Os dois acabam tendo tudo, tanto viagem como saúde em sua cobertura. Só que um é focado mais para um lado, saúde, e o outro é mais focado para viagem. Então, infelizmente, dificilmente você vai conseguir achar 100% de cobertura nas duas coisas em um só. E se achar, com certeza vai ser extremamente caro. No fim, as duas empresas que a gente vai apresentar para vocês hoje são consideradas seguro viagem. Um ponto importante de alerta é: se você adquirir qualquer outro seguro viagem ou seguro saúde com cartão de crédito, normalmente eles exigem que você adquira o seguro através do mesmo cartão que foi comprada a passagem aérea. Então, muito cuidado nisso. Outra coisa também, um cartão de crédito que existe lá na Europa, que está ficando forte aqui no Brasil e deve ter muitos outros parecidos, que é o Revolut, ele só permite que você faça o seguro viagem para viagens de duração de até 3 meses. A gente queria adquirir esse, ele era muito acessível, era coisa de 10, 15 euros por mês, muito barato comparado aos outros, mas aí é que vem a pegadinha. Muita coisa de saúde não tinha cobertura, era mais essa coisa de voos cancelados, voos perdidos, bagagem extraviada, algo do tipo, coisas pequenas, coisas baratas, digamos assim, que eles podem te ressarcir. E o período era curto também, e aí não servia para nós, porque a gente ia viajar, né, por pelo menos 6 meses, e aí a gente queria ter essa cobertura durante todo esse período. A ideia inicial aqui no canal, já explicando para quem caiu de paraquedas, é fazer uma viagem de no mínimo 6 meses pela Ásia. Então a gente precisava de um seguro que tivesse cobertura de no mínimo os 6 meses. Falando sobre o seguro da Safety Wing, dependendo da sua idade, este seguro vai custar em torno de R$ 320 até R$ 600 ou mais, vai depender da sua idade, como eu falei. Uma questão que a gente achou ruim na Safety Wing é que, primeiro, que o valor é cobrado em dólar, ou seja, esse valor pode ter uma cotação na hora que você vai pagar, mas no próximo mês vai ter outra. Pode ser sempre uma surpresa. Então, vai ser sempre uma surpresa. A contar também que este pagamento não é feito por mês. Você faz o seguro e ele é renovado automaticamente a cada 4 semanas. Ou seja, possivelmente isso vai dar um pouco mais, né, comparado com outras, porque a cada 4 semanas, se o mês tem 5 semanas ou 4 semanas e meia, isso vai contando para os outros meses. E a cotação, como a gente já falou. Sem contar que, por ser uma americana, né, é cobrado no dólar e você não tem como fazer o parcelamento deste valor. E no final a gente escolheu a Assist 365 e a gente vai explicar as vantagens e o porquê. A Assist 365 é uma empresa argentina, porém ela tem suporte em português. Não que a Safety Wing não tenha o suporte em português, claro, ela não tem porque ela é uma empresa americana, não seria um problema para nós porque a gente tem inglês fluente, mas a questão de poder estar ali conversando totalmente pelo WhatsApp, por e-mail, fazer as perguntas de uma forma muito ágil, que foi assim com a gente até agora, a gente gostou bastante. Então, nada como falar na nossa língua, né? Principalmente se tratando de saúde, coisas que nós mesmos, com certeza, a gente não vai saber, de repente, algum termo e outro no inglês, para se explicar, principalmente na hora de se tratar de saúde, é melhor a gente falar na nossa língua, né? A outra vantagem também, que por ela operar no Brasil, ela cobra em real, então a gente não vai ter esse problema, essa preocupação de ter uma surpresa todo mês e a cotação do dólar ser diferente, que era o caso na Safety Wing. Na Assist 365 a gente vai pagar em real. E a maior vantagem que a gente achou é que, se você começa a entender de investimentos, dinheiro parado no banco, que pode estar rendendo um pouquinho, e em vez de gastar todo esse valor por mês, né, num pagamento único, a Assist 365 possibilita o parcelamento. Então, nada melhor do que, em vez de estar gastando valores em dólar, até mais caro, dependendo da idade que a gente explicou antes na Safety Wing, na Assist 365 a gente tem um valor fixo, a gente não vai ter surpresas todos os meses, a gente parcelou, então todo mês a gente sabe o valor que a gente vai pagar. Mostrando então para vocês alguns serviços e coberturas que a Assist 365 tem. Assistência médica em caso de doença, $100 mil.
perda de bagagem, $1.000, medicamentos durante hospitalização estão incluídas, urgência odontológica, $500, evacuação médica, $100.000, gastos por voo cancelado, $600, gastos por atraso de bagagem, $600 e muitas outras assistências e serviços de cobertura. Então, depende da cotação que você vai fazer com eles, qual o tipo, para qual destino, quais são as datas, você pode conseguir algumas coberturas e serviços diferentes. Esse aqui que eu estou mostrando é o que está incluído na nossa apólice. Atualmente, eles estão com uma promoção de 50% de desconto e se vocês utilizarem o nosso link, vocês ganham mais 15%, então um total de 65% de desconto. Claro que esse desconto vai variar de acordo com o dia, a época aí que você vai estar fechando com eles, mas qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar colocando aqui nos comentários e também o atendimento do suporte deles pelo WhatsApp, a gente também vai tentar achar e deixar o link aqui linkado para vocês, mas lembrando, utilizem o link para fechar com eles, porque vocês vão estar garantindo aí um baita de um descontão. Então o valor que a gente vai contar para vocês hoje é o valor baseado na nossa idade, na nossa necessidade, nos lugares que a gente vai visitar. E ficou em torno de 330 por mês por pessoa. Então, 660 mais ou menos aí. Mas é um valor fixo todo mês no cartão de crédito parcelado em 12 vezes sem juros, embora o seguro contratado por nós foi de 6 meses. Então, a gente vai ficar pagando por um ano, mas para usar por 6 meses. Isso foi bom, porque o valor vai ficar muito mais acessível. Uma vantagem que eu achei interessante na Assist 365, né, além de fazer esse parcelamento, é que, como a gente colocou uma data, a gente já começou pagando agora, ou seja, né, possivelmente até chegar a nossa viagem para a Ásia, a gente vai ter pago já 2, 3 parcelas desse seguro. Com relação ao reembolso de ambas, né, empresas, a gente achou relativamente muito fácil, né, como todas as empresas, você precisa fazer o pagamento, né, do hospital ou do atendimento que você vai ter, e com esse recibo você vai entrar em contato com a empresa e aí pedir o reembolso. Tudo muito fácil, muito simples. Claro que se tiver algum atendimento mais prioritário ou algum atendimento mais urgente, que de repente necessite de uma cirurgia, de alguma coisa assim, você pode estar entrando em contato com eles e aí eles podem de repente estar intermediando esse procedimento daí diretamente com o hospital ou com a clínica que você vai estar e aí não vai precisar de repente fazer algum pagamento. Mas, no geral, fez algum atendimento lá, sei lá, está com dor de barriga, deu alguma coisa, deu algum sintoma e aí foi visitar um médico, você vai fazer esse pagamento e depois vai fazer o ressarcimento. Normalmente, quando são valores muito altos, é bom que você faça esse contato primeiramente com a Assist 365, porque eles podem estar te orientando no sentido de eles pagarem antes para o lugar e não você, porque até se for parar para pensar, se for um custo de, por exemplo, $20.000, eu acho que ninguém vai ter $20.000 disponível para pegar um recibo depois e aí pedir o ressarcimento. Então, em casos extremos, assim, é importante você entrar em contato com a seguradora antes para ver qual é a orientação e aí sim prosseguir. Resumindo aqui, então, sobre essas duas empresas, a gente ficou entre essas duas porque a gente viu que são duas boas empresas, né, de seguro viagem e a gente acabou, como vocês perceberam aí, a gente acabou escolhendo pela Assist 365 pelos benefícios que tinha, pela facilidade de parcelamento e tudo mais. Não se esqueça, então, de usar o nosso cupom ou o nosso link que está aqui embaixo na descrição. E se ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E obrigado por ter assistido mais um vídeo do Sonhei e Viajei. É o fim do vídeo. Mas não do sonho. Até a próxima. Tchau! Tchau! E nesse vídeo a gente vai contar para vocês quais são os nossos próximos passos, o que a gente vai fazer, quais são os lugares que a gente vai ir, né? Porque afinal de contas a gente só deu um leve spoiler lá no Instagram que a gente ia visitar a Ásia, possivelmente a Tailândia, talvez a Índia, mas a gente não deixou